Engraçado, né? Quando eu tô sentado, vamos dizer, com a coluna na vertical aqui no banco, né? A câmera tá apontando para cima, né? Pra você ver como é que na bicicleta de estrada, quando a gente está pedalando, a gente fica numa posição, vamos dizer assim, bem agressiva, né? Bem para baixo. Se bem que no meu caso eu acho que não é tanto não, né? Acho que é o meu Bike Fit, ele está priorizando aí mais o conforto e também a questão de que a minha flexibilidade não é lá essas coisas, né? Então vamos aí. Tá bom, vamos ver se vai dar certo aí. Então essa semana é uma semana um pouco diferente para mim, porque essa semana eu tô de plantão na empresa, né? Aí sempre que eu falo aqui que eu tô de plantão, o pessoal, você é médico? Não, né? Aí eu falo, não, eu trabalho com informática, né? Se dá algum problema no sistema lá, tem que dar uma olhada. Os caras avisam, tem que dar uma olhada. E é um negócio que é 7 dias seguidos agora. Então, desde hoje até as 10 da manhã da segunda que vem, eu vou estar de plantão. E aí, se der algum problema nos sistemas lá que eu estou tomando conta, aí eu tenho que olhar e ver o que está acontecendo. Mas, assim, né? Esse teoricamente vai ser o meu último plantão pelo time no qual eu estava trabalhando até o final do ano que vem, né? Não, até o final do ano passado, quer dizer, eu estive trabalhando até o final do ano passado nesse time, e aí depois que eu saí do time eu continuei fazendo plantão com eles para não atrapalhar o calendário, né, da escala. Mas aí agora finalmente já apareceu gente que vai entrar no meu lugar por plantão. E aí então essa semana vai ser o último plantão que eu vou fazer pelo meu time anterior. E eu já estou no time novo, só que não vai ser tão logo que eu vou entrar na escala do time novo para fazer o plantão. Na verdade, esse negócio do plantão é uma coisa que atrapalha as minhas pedaladas, né? Porque, por exemplo, não dá para eu fazer pedalada longa no final de semana em que eu pegaria a estrada, né? Porque imagina se esse negócio toca, pode ser que na estrada não vai ter nem sinal, ou talvez seja um problema complicado e aí não daria certo estar na estrada, né? Então o que eu costumo fazer nesses casos é eu dou umas pedaladas ali perto de casa. Turistada aí, né? Aí eu dou umas pedaladas ali perto de casa, né? Lá perto de casa, eu costumo dizer, né, que tem o Parque do Montjuïc ali perto de casa, né? Então eu costumo dizer que o Parque do Montjuïc é o quintal de casa, né? Porque de casa até o parque ali eu gasto poucos minutos, então eu fico pedalando lá. E até agora, até hoje, nunca deu nenhum aviso aí, né? Mas se der algum aviso, aí eu dou uma olhada e se eu perceber que é um negócio que
eu preciso voltar para casa, eu volto para casa. E na verdade, né, eu também estava indo no Montjuic, não só nos dias de plantão, como também esses dias aí que estava mais escuro, né? Então eu também tenho um outro lugar que eu costumo ir, que é um rio aqui, né? O rio Bazós. Que eu não sei exatamente o que significa esse Bazós aí, mas a escrita é muito parecida com Bezos, né, do espanhol, que é beijos, né? Só que na verdade em catalão, né, ou não sei se não é o nome de uma pessoa, alguma coisa assim, ou algum nome próprio. Em catalão é Bazós. Tem um acento até. E aí uma vez uma professora de catalão falando, né? Falando, nossa, que romântico, o Rio Beijos. Só que não é, né? Então, aí eu costumava ir lá, né? Porque assim, nesse rio, eles têm uma ciclovia que vai na margem do rio. E a grande vantagem desse esquema aí é que essa ciclovia ela tem uns 5 km de comprimento e não tem semáforo nenhum lá, né? Então, em pouco tempo eu consigo fazer uma pedalada boa lá, porque se você ficar andando pela cidade, você vai pegar muito semáforo. E é o que acontece mais ou menos lá no Montjuic mesmo, né? Eu faço umas rotas lá no Montjuic que eu procuro reduzir a quantidade de semáforos que eu pego, né? Mas não tem muito jeito, sempre tem uns 2 ou 3 aí que dá uma atrapalhada. Então o Bazós tem essa vantagem, só que o Bazós é muito mais longe, eu tenho que pedalar praticamente 10 km para chegar lá. E aí assim, né, hoje como é o primeiro dia do plantão, eu levei a mochila para a empresa também, porque eu levei marmita, né, eu levei na mochila. E aí agora depois de muito tempo eu estou trazendo de volta o computador para casa, que agora estou de plantão. Mas eu costumo deixar o computador no escritório mesmo, né, para não ficar carregando esse peso, né. Mas aí é assim, já fazia um tempo, né, quando eu estava de plantão, eu ficava pedalando com o computador nas costas, né, na mochila nas costas. Só que aí algumas vezes já me aconteceu, né, começa a doer as costas, começa a doer os ombros. Então aí eu comprei um daqueles bagageiros para você colocar na bicicleta, né, que vai atrás. Então hoje à noite, chegando lá, eu vou instalar ele. E aí eu consigo fazer as pedaladas mais tranquilamente, né? Mas uma coisa engraçada com relação a esse bagageiro que eu coloco na bicicleta é que o bagageiro, eu coloco ele na parte de trás, ele muda completamente, né, como você sente a bicicleta. E é muito curioso, porque teoricamente, eu estando com a mochila nas costas, teoricamente o peso é o mesmo, só que
a sensação é completamente diferente. Então, apesar do peso ser o mesmo, a sensação é muito diferente. Eu não sei exatamente como que acontece isso, né? E aí também assim, né? Essa semana também teoricamente nessa sexta-feira aí já começam os preparativos para a viagem que a gente vai fazer para a França, né? A gente vai fazer uma viagem para a França de bicicleta e trem. Então a gente vai intercalando bicicleta e trem. A gente vai ficar numa vilazinha lá chamada, eu não sei como é que pronuncia, né? Não sei nada de francês, La Tourette. Que não sei se fica perto de Montpellier, Lyon, alguma coisa assim, mas é uma cidadezinha de nada, que não tem nada muito perto lá. E eu tenho um amigo aí ciclista também, né? Que ele tem uma casa lá. Então ele convidou uma série aí de pessoas para ir com ele nessa viagem aí. E aí esse ano eu topei ir. Só que aí, né, o que acontece é que a gente vai, como a gente vai ter um trecho de bicicleta, a gente, em vez de ficar levando a mala na bicicleta, a gente vai mandar a mala pelo correio, né? Uma semana de antecedência. E aí tem uma pessoa que vai retirar as encomendas lá num ponto de entrega. Tem um ponto de entrega lá que o cara já conhece, ele já tem os contatos lá, né? E também esse cara, ele organiza, ele trabalha com isso aí, né? De fazer excursões mesmo, né? Então ele é um cara que sabe bastante desses esquemas aí. E então agora essa semana eu também tenho que preparar a minha mala, porque a recomendação é botar no correio ou na sexta-feira ou na segunda. A transmissão caiu aí um pouco, mas então é isso, né? Eu estava dizendo que aí eu tenho esse capacete aí que tem um sensor que detecta alguma batida forte, né? E manda um SMS. E aí eu saio quando eu vou sozinho, né? E aí, na verdade, recentemente eu tenho saído muito poucas vezes sozinho, né? Depois que eu entrei pro clube, né? O clube de ciclismo. Porque o legal do clube de ciclismo é assim, né? A temporada começou a semana passada e todas as pedaladas do ano já estão definidas. E sempre tem alguém que vai nessas pedaladas, né? Mesmo que chova, como foi o caso dessa semana, né, do sábado, mesmo assim tem gente que vai. E então, vamos dizer assim, eu tô tendo menos oportunidades de pedalar sozinho, né? Porque além do clube tem os outros grupos de WhatsApp dos quais eu participo, ou até mesmo o pessoal me convida
ou até o pessoal me convida, né, pessoalmente, né, ou no privado, né. Então, na verdade, eu tenho saído para essas pedaladas muito poucas vezes sozinho. Mas também o que acontece é que quando eu saio sozinho, geralmente eu vou no meu ritmo, então eu acabo indo mais tranquilo do que quando a gente vai com grupo, né? Porque é aquele negócio, né? Você tá no grupo, né? Então é meio que uma coisa meio instintiva, né? Um começa a correr, o outro querendo, aí aquele negócio vira uma corrida, né? É sempre assim, né? Sempre vira uma corrida. Às vezes quando eu tô indo sozinho também acontece de aparece alguém, aí a gente começa meio que a competir com os outros que a gente nem conhece, né? Tem até uma piada que o pessoal faz, né? O outro pode nem saber que vocês estavam competindo, mas ganhar é ganhar, né? Então às vezes acontece, né? Tô pedalando, aí alguém me passa, aí eu penso, deixa eu tentar acompanhar o ritmo desse cara. Aí às vezes eu largo mão, às vezes não. Mas é curioso, né? Porque assim, geralmente quando eu tô sozinho, eu não consigo chegar numa frequência cardíaca mais alta, que quando eu tô com o grupo acontece mais facilmente. Mas aí é isso, né? Esse medo que eu tinha aí de pedalar sozinho, isso aí se foi, né? E uma das coisas que eu tava pensando era isso aí, né? Que os medos que as pessoas têm, né? Então eu lembro que uma vez eu tava na ciclovia, e aí tinha uma moça que ia na minha frente, e a ciclovia era estreita, era de mão única, e aí ela tava meio que no meio da ciclovia, né? E eu não lembro, eu acho. Geralmente quando tem uma pessoa assim, né? Ou eu espero chegar num cruzamento em que não fica tão estreito, ou eu toco o sininho, né? Esse aqui, ó. E aí geralmente a pessoa abre. Mas nesse caso aí, eu não lembro o que aconteceu, né? Mas eu lembro que era assim, eu peguei e passei pelo lado dela, né? E nem encostei nela. Mas ela levou um susto fenomenal, né? Então é aquele negócio. A pessoa tá ali, ela já tá muito tensa, ela já tá morrendo de medo. E aí o fato de eu ter passado perto dela já já disparou essa reação nela, né? Mas também comigo já é uma coisa que é meio comum acontecer, né? Como eu sou muito alto, também é comum, né? De mesmo fora da bicicleta, né? Às vezes eu tô me aproximando de uma pessoa, ou passando, a pessoa não tá prestando atenção, aí quando vê a pessoa, percebe aquela figura alta perto dela e a pessoa se assusta, né? Então isso aí pra mim também é bem comum acontecer. Então não sei até que ponto também não foi essa questão. Mas um outro comentário que sempre aparece, né? É aquele negócio, né? O medo de ser atropelado, né? Então é isso, né? Sempre é possível você ser atropelado. Só que
O ponto que eu quero chegar é o ser atropelado em bicicleta não é um problema da bicicleta, é um problema dos carros, né? Então é assim, na verdade o pessoal fala que tem medo de andar de bicicleta, na verdade a pessoa tem medo do carro, né? Só que é assim, né? Você tá andando a pé, você também pode ser atropelado, né? E no entanto, ninguém fica falando que tem medo de andar a pé. Então é muito curioso isso aí, né? E na verdade, né, também é uma indicação, né, que para resolver o problema, né, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito nos carros, né? Porque tem aquelas pessoas, né, que sempre que tem um acidente com um ciclista morre, não sei o que, aí o pessoal vai perguntar: tava usando capacete? Tava usando roupa com reflectiva aí? Pois é, né? O capacete, na verdade, ele é um negócio que ele serve para impedir que uma queda boba vire uma coisa grave. Só que ele, de forma nenhuma, ele é capaz de evitar que um atropelamento por um carro vire uma desgraça, né? Então vai ser uma desgraça de qualquer forma. Então esse negócio de perguntar se estava usando o capacete não se aplica no caso de um acidente com carro, né? Porque um capacete de isopor nunca vai proteger, né, de um objeto aí de não sei quantas toneladas, né? Então essa é a primeira coisa. E aí, né, tem, por exemplo, tem outros medos que as pessoas têm, né? Outro dia eu conversei lá no trabalho e aí a pessoa falou assim: não, eu tenho medo dos próprios entregadores ou dos caras de patinete que estão indo pela ciclovia a milhão, né? E realmente, né? Isso, mas não sei se de certa forma esse comentário ele não é mais ou menos que nem aquela cena que eu falei, né? Da moça, né, que se assustou quando eu estava passando do lado dela. Agora aqui um trecho em obra, né? Agora esse trecho aqui, aí ó, sempre assim, né? Sempre o cara passando de moto, né? E esse trecho aqui é sempre isso, né? Esse daí foi mais animal. Olha que coisa, né? Eu tô passando de bicicleta, eu desço da bicicleta. O engraçadinho passando de moto, ele não desce da moto, ele passa na moto. E aí aqui é outro trecho em que o pessoal sempre vem de moto, né? Eles querem pegar essa parte aqui da avenida que está aberta. E aí eles entram pela ciclovia aqui e sempre fazem isso, né? Que, como eu já tinha dito antes, né? Motoqueiro aqui é impunidade total, né? Mas então, voltando para os medos, né? Porque, na verdade, né, o que eu acho é que, assim, boa parte dos medos, na verdade, tá na cabeça da pessoa, né? Assim, é claro que você tá andando numa cidade aí, uma cidade grande. Você tem que estar atento o tempo todo, né? Você tem que prever que merdas os caras podem fazer, né? Então, por exemplo, eu
mais recentemente aí tive uma experiência com isso, né? Porque aqui, ó, você pode ver que as motos ficam parando nas calçadas, né? E tem uma regra aí que é, de acordo com a largura da calçada, pode ou não estacionar, né? O que de todas as formas é um absurdo, né? Mas beleza, só que aí o que acontece? Na verdade, o pior não é só estacionar. O pior de tudo é que para eles acessarem o ponto de estacionar na calçada, eles vão ter que transitar pela calçada. E teoricamente isso aí é proibido, né? Só que também não é fiscalizado. Então eles tinham que baixar da moto e tinham que empurrar a moto até chegar no ponto. Mas ninguém faz isso. E o pior de tudo, né? O pior de tudo é que num ponto lá onde eu estava passando outro dia, é assim, é uma rua que é meio que de pedestre, né? Então essa rua tem o seguinte formato, né? Você chega, ela é mão dupla, só que quem chega nesse cruzamento, se a pessoa se a pessoa está indo numa mão, ela é obrigada a sair daquela rua, ela não pode continuar reto. E se a pessoa está na rua perpendicular, a pessoa tem a opção de entrar, né? Então é assim, tem um ponto em que é uma entrada e tem um ponto que é uma saída. E o que acontece? Os caras de moto, eles querem estacionar num determinado ponto, que para acessar esse ponto, eles entram pela saída, né? E aí uma vez aconteceu que eu estava passando lá, né? Pensei, o cara da moto não vai entrar na contramão, né? E aí continuei o meu caminho. E ele estava bem do lado da ciclovia, aí ele entrou na ciclovia, né? Sem olhar, e eu não consegui frear e bati nele, né? Bati na moto, levei um tombo ali, me levantei, verifiquei se não tinha nada arrebentado e segui, né? E depois fiquei pensando, interessante, né? Que alguma parte da moto eu quebrei, né? E então é assim, né? A minha lição nesse caso foi isso, né? Que sempre que tiver num ponto, você tem que imaginar que a moto ou o carro, ou a pessoa, ou a bicicleta, ou o que for, sempre pode fazer uma coisa sem sentido, uma coisa que é proibido, né? Então você tem que estar de olho nessas coisas aí para você não ter problemas. Então é isso, né? Aqui, né? Aqui é a prisão modelo, né? Que é o Carandiru de Barcelona, vamos dizer assim, né? Só que aqui não botaram no chão, né? Eu acho que eles querem fazer alguma coisa aí decente. Então é isso, até semana que vem aí.